Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal enquanto eu sigo aturando esse bosta, esse vermezinho patético, destruindo aqui a minha vida, me fazendo perder um tempo gigantesco. Eu tô aturando esse otário, já tem aí mais ou menos uns 8 anos, cometendo crime basicamente todo dia aí, enfim, com o sistema hackeado aqui, um baixíssimo nível, uma gente medíocre que só tem dinheiro, né? Então atrasando a minha vida aqui o tempo todo e eu vou tentando fazer o que eles não meteram a patinha para destruir, que são os vídeos do YouTube, tá? Enfim, no vídeo de hoje vamos falar sobre a questão da Venezuela, de novo, né, mas conectada com uma fala do Paulo Guedes, que vocês devem lembrar, né? O Paulo Guedes, enfim, postejou aí há uns 2 anos, mais ou menos, na época da campanha lá de 2022, que se o Lula ganhasse, o Brasil ia virar uma Argentina em 6 meses e em 1 ano e meio ia virar uma Venezuela. Então vamos relembrar rapidamente essa fala dele aqui para poder tentar responder essas 3 perguntas do título, tá? Que são essas, né? Por que a Venezuela virou uma Venezuela? Por que a Argentina vai virar uma Venezuela? Está virando, né? E por que o Brasil não vai virar uma Venezuela, certo? Vamos tentar refletir um pouquinho sobre isso aí, para desmistificar um pouquinho a burrice do Paulo Guedes, enfim, e da gentalha que pensa como ele aí, tá? Então, antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí pelo Zap, está na descrição do vídeo, tá? Furar o bloqueio desse bandido, dessa gente medíocre, patética que eu estou aturando aqui, atrasando a minha vida com baixo nível, com a burrice, com a pobreza deles. A gente conversa aí a respeito, tá? O livro já tem quase 1 ano e eu não consegui vender ainda por culpa desses animaizinhos. E o meu romance está na editora também, aqui, apesar da poluição dessa gente patética, eu continuo tentando fazer o livro aqui para seguir minha vida, tá? Enfim, pessoal, vamos lá então. Então são 3 perguntas, né? Por que a Venezuela virou uma Venezuela, ou virou uma Venezuela, né? Por que a Argentina está virando uma Venezuela e por que o Brasil não vai virar uma Venezuela. Essas aspas aqui têm justamente a ver com o equívoco completo da fala do Paulo Guedes. E vamos tentar explicar e desenhar um pouquinho isso aí, tá, a partir de agora. Então, relembrando, tá, tem um vídeo dele lá. Esse vídeo é interessante porque, inclusive, eu não conhecia o restante da fala dele, né? Até li uma vez alguém falando que a fala foi descontextualizada e tal, e não foi não, né? Não foi não. Aquela era uma fala de um direitistazinho, dizendo que a fala tinha sido descontextualizada, mas não foi não. Eu vi o restante da fala e era basicamente isso mesmo, né? Seguir o caminho à esquerda ou seguir o caminho à direita, que na cabecinha dele era o melhor, seguir o caminho à direita, né? Enfim, para voltar à fome, para, enfim, né, para ter mais desemprego, que é o que essa gente sabe fazer no Brasil. Essa gente atrasada que nem o Paulo Guedes e que nem esse bosta que eu tô aturando aqui, enfim, vomitando fofoca, mediocridade, baixo nível, podridão, que é uma gente nojenta que não vale a bosta que caga. Mas enfim, vamos, eu vou até fazer mais um vídeo. Enquanto esse animalzinho não destruiu, eu vou fazendo aqui, né? Vou fazer mais um vídeo para poder refletir a fala inteira dele, tá? Porque inteira não, né? Mas ali um trecho ali de repente uns 5 minutos, porque tem muita bosta interessante para discutir, né? Naquele barato de pensar o caráter artístico do bolsonarismo e, de certa forma, do próprio baixo nível do Paulo Guedes e tal, né? Mas nesse momento vamos falar apenas da questão da Venezuela, né? Daquele trecho específico que ele cita. Então o cara lá pergunta o seguinte para ele: a gente pode correr o risco de virar uma Venezuela ou uma Argentina? Porque Venezuela e Argentina viraram meio que um sinônimo de comunismo e de atraso ligado ao comunismo na cabecinha da direitinha brasileira, né? Quando a gente estuda mais a fundo essas 2 questões, a gente percebe que no caso da Venezuela, então, é burrice dizer isso, associar a pobreza da Venezuela à esquerda. Vamos tentar entender o porquê aqui. No caso da Argentina, é burrice também, porém a Argentina tem ali alguns detalhes mais sutis que eu também não posso descrever completamente porque, enfim, eu conheço mais a questão da Venezuela do que da Argentina. De qualquer forma, o fato concreto é que o Milei está piorando a vida lá na Argentina, isso, todas as notícias dizem isso, inclusive naquilo que ele defende e que a mídia de massas conectada com o neoliberalismo também defende como uma virtude dele, que seria o tal superávit primário. Vamos ver que isso é um mito da direita brasileira, é um mito da mídia de massa, é um mito dos Paulo Guedes da vida e etc. Tá?
Bom, então aí o Paulo Guedes responde, né? O cara pergunta se a gente pode virar uma Venezuela ou uma Argentina e o Paulo Guedes responde: seguramente, seguramente. Se seguir o caminho da esquerda, ou seja, do Lula, né? Seguramente na cabecinha medíocre dele, lá em 2022, a gente viraria em 6 meses uma Argentina e em 1 ano e meio uma Venezuela. A gente acabou de finalizar 1 ano e meio e, né, na verdade, o Brasil se transformou na 8ª economia do mundo. Todos os índices da economia estão melhores do que os do Paulo Guedes e, enfim, né, é hora de discutir isso aí, tá? Mas ele disse lá naquela época, seguramente, para virar a Argentina, 6 meses. Para virar a Venezuela, 1 ano e meio. Se fizer errado, vai rápido. Agora, quer ir para o outro lado, quer virar Alemanha, quer virar Estados Unidos, então 10 a 15 anos na outra direção. E aí o restante eu vou deixar para discutir num outro vídeo aqui com vocês, tá? Agora, vamos pegar só esse trechinho dele aqui, vamos lá. Ele diz primeiro que a gente vai, o Lula ganhando, o projeto da esquerda sendo implementado, a gente vira a Argentina em 6 meses, não virou, e vira Venezuela em 1 ano e meio, também não virou. Se fizer errado, vai rápido, né? Errado, no caso, seria o caminho oposto do dele, né? Que é, vocês vão ver, muito parecido com o caminho do que o Milei está fazendo lá na Argentina, né? Vamos tentar entender um pouco isso aí. E que a direita da Venezuela adoraria estar fazendo, não fosse o Maduro, né? Bom, e aí finaliza agora. Quer ir para o outro lado? Quer virar a Alemanha, quer virar os Estados Unidos, então 10 a 15 anos na outra direção. Para início de conversa, as duas comparações que ele faz são estúpidas, né? Primeiro porque não tem condição de virar os Estados Unidos, porque os próprios Estados Unidos não deixariam, né? E outra, o Paulo Guedes nessa mesma entrevista cita a questão das campeãs do Lula, dizendo que aquilo ali é um problema porque ganhava subsídios dos amiguinhos do Estado. O que mais o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, fez foi isso, dar subsídio e ao mesmo tempo refis, enfim, perdão de dívida e etc. E outra, né, já fiz vídeo aqui também explicando as privatizações, né? Eles arrecadaram 580 bilhões de reais com as privatizações e deram, né, empréstimos de 4 trilhões e poucos reais através do BNDES para os amiguinhos, né, que compraram as empresas. Essa gente é um bando de farsante, essa gente é o atraso do Brasil, né? Enfim, e no caso da Alemanha a comparação é pior ainda, porque a Alemanha tem um estado de bem-estar social, tem uma mescla ali entre o mercado forte e um estado atuante, coisa que o Paulo Guedes defende o contrário, Milei defende o contrário, a direita da Venezuela defende o contrário, e os Estados Unidos defendem o contrário para a gente, mas para eles fazem o contrário. É estado forte e sempre, né? Bom, mas vamos ver lá então, vamos primeiro tentar responder, depois dessa reflexão rápida sobre a fala, né, as bostas que ele bostejou lá, vamos então agora tentar responder as 3 perguntas, né? Primeira pergunta, né? Por que a Venezuela virou uma Venezuela? Tá? Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui onde está, né? Está aqui. Hugo Chávez assumiu em 1999, tá? E aí a Venezuela vinha de neoliberalismo, enfim, né, crises econômicas, aquela coisa toda que só isso que essa gente sabe fazer aqui na América Latina. E aí o Chávez decidiu aumentar o papel do Estado na economia, investiu 6 bilhões de dólares em reestatizações, certo? Escapou de um golpe de Estado em 2002, porque a direita da América Latina o zero e vezeiro em tentar dar golpe, né? E muitas vezes conseguem, outras vezes não, mas estão o tempo todo tentando dar golpe, porque é uma gente que vive, é um bando de mercenário, né? Como tem o Brasil paralelo, né? A direita brasileira é o Brasil paralelo, né? A direita da Venezuela é a Venezuela paralela, a direita da Argentina é a Argentina paralela. É gente que está ali na Argentina, mas não está preocupada com a Argentina, está preocupada com grana, está preocupada, ou quando não é, né, pilantra e canalha esse ponto, são meramente idiotas, massa de manobra fácil para, enfim, para as perspectivas dos Estados Unidos para a região, que é manter a gente aqui numa lógica de subalternos e etc e tal, né? Bom, então aí ele escapou de um golpe de Estado em 2002, Hugo Chávez, né? Cresceu uma média de 11,2% entre 2003 e 2008, vou deixar os links aí para vocês, tá? Então foram 6 anos ali que ele cresceu, foi o país que mais cresceu na América Latina, a Venezuela, no período do Chávez, né?
e ele aumentou o investimento público de 12 bilhões de dólares em 1998 para 140 bilhões de dólares em 2007. E aí, se você falar isso com o Paulo Guedes da vida, que foi o pior investimento público da história do Brasil, né, vai dizer que não, isso é comunismo, blá blá blá, mas ó, os Estados Unidos fazem isso, a Alemanha faz isso, e a Europa faz isso, a China faz isso, né, e o Paulo Guedes, que é um imbecil, um pilantrinha, né, não fez, né. Enfim, bom, e aí, para além disso, ele teve agora vamos lá para alguns aspectos específicos do Hugo Chávez e da Venezuela, para a gente tentar entender um certo dilema que a Venezuela tem em relação ao petróleo, tá? Então vamos lá, ele teve a ajuda do crescimento do preço do barril do petróleo, que era 7 dólares em 1998, chegou a 147 em 2008, 10 anos depois, né? Por que ele teve essa ajuda? Vamos tentar entender isso aí. Ele criou, uma coisa que ele criou e que algumas pessoas criticam isso na Venezuela, é o controle do câmbio, que supervalorizou o Bolívar, que é a moeda da Venezuela, que chegou a valer 2,15 dólares em 2003, né? E os críticos dessa medida dele dizem que isso facilitou as importações, quer dizer, as pessoas podiam importar muita coisa de fora porque o dólar estava barato, né? E aí isso dificultou as exportações, né? Porque a moeda ficou muito forte e aí não dava para concorrer com outros países maiores ali e tudo mais, por exemplo, a China, né? E aí essa facilitação de importações também desestimulou o crescimento da indústria interna, né? Então, quer dizer, a indústria da Venezuela foi caindo e isso acabou deixando o país refém das importações e também refém do petróleo, né? Que praticamente aí são 90 e poucos por cento, eu vou chegar 94,1% das exportações da Venezuela são petróleo. 94%. Se o petróleo for bem, eles vão muito bem. Se for mal, eles vão muito mal, né? Mas não fica só aí, tá? Então, 94% das exportações da Venezuela são petróleo. Cai o preço do petróleo, caem as exportações, cai a arrecadação e caem as reservas internacionais. A Venezuela cai também. Essa é uma das explicações para a crise que a Venezuela passou aí nos últimos anos. Porém, não é a principal, tá? Vamos tentar entender isso aí. Com a crise de 2015, tá, o Bolívar perdeu 90% da sua paridade com o dólar. Deixa eu abrir aqui para poder, porque tem um link aqui que eu quero também, que eu quero dialogar com vocês sobre ele. Deixa eu deixar aqui, tá? Peraí, tá aqui, né? Isso aí, vamos lá, hein? Então, com a crise de 2015, o Bolívar perdeu 90% da sua paridade com o dólar. Isso aumentou a inflação na Venezuela, né? O preço do barril caiu de 107 dólares em 2011 para 49,49 dólares em 2015, e isso fez o PIB da Venezuela cair pela metade, né? Ele era de 218 bilhões de dólares em 2013 e caiu para 133 bilhões de dólares em 2015. Isso em 2 anos, né? Uma queda de aproximadamente 80%, tá? As exportações, que eram de 94,1% petróleo, em 2014 geraram 66,4 bilhões de dólares para a Venezuela. Em 2015, um ano depois, caiu para 33 bilhões, a metade, né? E aí isso gera uma série de prejuízos em cadeia dentro do país, tá? Esse é o primeiro ponto, que é um ponto que é endêmico, que tem a ver com, enfim, né, com a construção da Venezuela nos últimos, enfim, né, desde sempre, na verdade. A Venezuela foi se constituindo como um país sem indústria, sem, enfim, né, sem uma economia alternativa que pudesse se somar ao petróleo para não ficar muito dependente, né? Então esse é um problema interno da Venezuela. Agora vamos a um outro problema que não é um problema criado pela Venezuela e que explica uma parte significativa também do que está acontecendo lá agora, que é o embargo. Vamos tentar entender o que é isso aí. Então vamos lá, tem uns prints aqui, né, que eu rapidamente aqui, deixa eu ver aqui, cadê aqui? Então, tem uma notícia do Brasil de fato, tá? Como o bloqueio imposto pelos Estados Unidos afeta a vida dos venezuelanos. Confira dados sobre os prejuízos econômicos e histórias de pessoas que lutam para sobreviver às restrições, tá? Só para ler aqui rapidamente, a pedra fundamental do embargo, né, contra a Venezuela foi criada em 2014,
com a Lei 113.278, aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, que proíbe todas as empresas dos Estados Unidos ou estrangeiras que tenham negócios no país de realizar transações e negociações com o Estado venezuelano, certo? Muito bem, então. Que mais aqui? Vamos lá. De 2014 a 2019, foram feitos 7 decretos e uma lei nos Estados Unidos para proibir negociações, comércio com a Venezuela, tanto das empresas estadunidenses quanto também das empresas estrangeiras parceiras ali, né? Então, quer dizer, o sujeito tem ali uma empresa, ele tem parceria com os Estados Unidos, ele quer vender para a Venezuela, também não pode, porque senão ele perde negócio lá também e ele não vai querer fazer isso. Então, quer dizer, o nome disso é guerra econômica, não é... Né? Isso não é punir. Primeiro que os Estados Unidos não tem moral para punir ninguém nesse nível, né? O que eles têm é poder bélico, enfim, e de influência nos mecanismos multilaterais e também na grana. É por isso que o BRICS, né, que o Lula, a Dilma, lá também que está presidindo o BRICS agora, a Rússia, né, a China, estão tentando criar uma moeda alternativa ali para poder fugir do dólar. Porque essa dependência que a economia internacional tem do dólar permite aos Estados Unidos ficar fazendo embargo para os outros à revelia de qualquer discussão mais ampla. A questão de Cuba é um exemplo evidente disso, falei disso, né, nos últimos vídeos aí. Né, o embargo contra Cuba já dura mais de 60 anos, todo mundo vota contra, menos Estados Unidos e Israel, e o embargo continua. Porque eles têm o poder do dólar, o dólar, né, meio que hegemoniza várias transações econômicas aí no mundo, e eles podem ficar ali pagando de autoritários sem ser punidos, né, e causando prejuízo para os outros. Tá? É mais ou menos como esse bosta que eu estou aturando aqui, que é um riquinho de bosta, né, mas que tem grana, tem poder aí, que acha que pode ficar perturbando os outros, enchendo o saco, causando prejuízo para os outros, sem nenhum tipo de punição, sem nenhum tipo de represália, ou enfim, de contraditório. Tá? Enfim, e aí, vamos lá então agora desenhar, para a gente finalizar aqui a questão da Venezuela, né, os números do embargo, para vocês entenderem por que a Venezuela se tornou uma Venezuela, né? 24 bilhões de dólares estão bloqueados em bancos estrangeiros da Venezuela, tá? 51 bilhões de dólares de sabotagem da produção do petróleo, 130 bilhões de dólares de restrições de importação e exportação entre 2015 e 2018. Isso dá aí a metade do PIB da Venezuela, né? Em 2017, os Estados Unidos proibiram a negociação dos títulos da dívida da Venezuela. E aí o risco do país disparou, né? E também o valor dos juros da dívida. Tudo isso em cadeia vai criando ali um empobrecimento da população, vai criando tudo isso que a gente está vendo lá agora, né? E os Estados Unidos bloquearam o Banco Central da Venezuela dentro do sistema SWIFT. Isso também é muito importante. Por quê? O sistema SWIFT é um mecanismo de envio e recebimento de pagamentos mais usado do mundo, com mais de 10 mil bancos. E a Venezuela comprava 90% das suas vacinas e 99% dos seus remédios para o sistema público de saúde pelo sistema SWIFT. Foi bloqueada no sistema SWIFT. Quer dizer, e aí bloquearam também as contas da Venezuela em bancos estrangeiros, cerca de 5 bilhões de dólares. Tá? Tem toneladas de ouro da Venezuela presas lá na Inglaterra por conta desse embargo dos Estados Unidos. Em 6 anos, de 2014 a 2020, a Venezuela foi alvo de 150 sanções e 11 tentativas de golpe, todas da direita venezuelana, né? E aí isso gerou fuga de capitais, que o capital estrangeiro na Venezuela caiu de 56 bilhões de dólares para 400 milhões de dólares em pouco mais ali em 4 anos, né? E aí isso gerou, né, dificuldade de repor peças e químicas para a infraestrutura, e a indústria de petróleo caiu então, né, a produção da indústria de petróleo caiu de 16 bilhões de dólares em 2015 para 8,7 bilhões de dólares em 2018, pela metade, né? Tudo isso gera desemprego, perda de grana, perda de investimento, perda de tudo, né? E aumento da pobreza, evidentemente. O prejuízo anual do bloqueio está em torno de 30 bilhões de dólares por ano. O prejuízo desse bloqueio econômico dos Estados Unidos, que já existe desde 2014. Né? O PIB caiu 60% de 2015 a 2019. Né? Isso não é pouca coisa. É como se o Brasil perdesse 8 trilhões de reais em 4 anos. Tá? A gente cairia
Como eu já falei aqui também no vídeo anterior, a gente cairia de 8ª economia do mundo para 21ª, né? Atrás da Arábia Saudita, certo? Bom, vamos lá. E aí, então qual é a conclusão dessa primeira pergunta, né? Qual é a resposta dessa primeira pergunta? Então, por que a Venezuela virou uma Venezuela? Virou uma Venezuela graças aos Estados Unidos. 70% basicamente da culpa da Venezuela ter virado uma Venezuela, né, na falinha do Paulo Guedes, né, é dos Estados Unidos, que são a vedete, né, que está o tempo todo ali babando na fala do próprio Paulo Guedes, né? E graças também, uma outra parcela, uns 30% ali, à sua dependência endêmica do petróleo, que eles não conseguem resolver. Mas isso não geraria essa quantidade de problemas que eles têm hoje se não fosse o embargo, né? Que esse sim é criminoso, esse sim é um golpe, esse sim é um autoritarismo e etc e tal, né? Então essa gente fica defendendo liberdade econômica e ao mesmo tempo agem como ditadores, né? E contam com a ignorância generalizada para que ninguém discuta isso, certo? Bom, agora vamos passar então para a Argentina. Por que a Argentina está virando uma Venezuela, né? E aí, repito aqui, né, já esclareci nessa primeira parte do vídeo que virar uma Venezuela não é exatamente virar uma Venezuela, é virar aquilo que os Estados Unidos querem para a Venezuela, né? O Trump deu entrevista aí, tem, né, um ano, talvez um pouco menos, um pouco mais, dizendo que se fosse ele o presidente já tinha tomado o petróleo de um outro país, que é a Venezuela, né? Então, quer dizer, eles falam isso abertamente, não tem nenhum, né, escrúpulo de vomitar os bostas autoritários que eles são, e ninguém discute isso, e todo mundo fica colocando a culpa no Maduro, no comunismo, né? E essa discussão rasa e sem nenhuma profundidade, tá? Mas vamos lá, por que a Argentina está virando uma Venezuela? Notícia de março agora desse ano. Taxa de pobreza chega a 57% com Milei. Mais da metade dos argentinos, quase ali 2/3 dos argentinos, estão na pobreza hoje por culpa do Javier Milei, tá? Ele pegou um empréstimo de 44 bilhões de dólares com a FMI, que é o maior empréstimo que o FMI fez para qualquer país no mundo inteiro, tá? E aí o FMI, o que o FMI faz, né? Por que os Estados Unidos, por que a Argentina está virando uma Venezuela, né? O FMI, para emprestar o dinheiro, isso já aconteceu com o Fernando Henrique aqui, a gente se livrou disso com o Lula. Mas quando o Fernando Henrique, quando os neoliberais estavam aqui, a gente pedia dinheiro emprestado para o FMI e só não voltou a pedir com o Bolsonaro porque as reservas internacionais do Brasil eram muito altas, que o PT deixou muitas reservas e o Bolsonaro torrou ali uns 60 bilhões, né, de dólares da reserva, mas não conseguiu torrar tudo, né? Então não precisou pedir emprestado para o FMI, porque se pedisse, né, ia ter que cumprir uma série de exigências, dentre as quais não investir dinheiro público, controlar gasto público, aquela coisa toda do teto de gasto, blá, blá, que é uma coisa que os Estados Unidos não fazem, certo? Vamos lá. E aí o Milei, então, né, pediu esse dinheiro para o FMI, e aí está aqui, né, o FMI exige corte de gastos. Vou deixar o link para vocês aí, tá? Os combustíveis subiram 60% com o Milei, e o preço da carne subiu 73%. Né? A fome hoje é uma realidade na Argentina. A mensalidade das universidades subiu de 25 mil pesos, ou seja, R$146, para 69 mil pesos, R$402, quer dizer, quase triplicou, né, com o Javier Milei. A inflação subiu para 254% ao ano na Argentina. Hoje a inflação na Venezuela está controlada, está em 1% ao mês lá, né? A taxa de juros na Argentina está em 133%. E a pobreza, como eu falei, chegou a 57%. E aí o Milei defende isso como a partir da tese do superávit primário, porque o que existe, né, de defesa do Milei para fazer isso é o superávit primário, tá? Mas aí, vamos então, eu fui fazer uma pesquisinha, porque é interessante a gente não ficar escutando essa gentinha, né? Milei, Paulo Guedes, isso aí é gente que não vale meia pataca, né? Enfim, então eu falei, vou pesquisar como é que é a relação dos Estados Unidos com esse tal de superávit primário. Porque o que é o superávit primário? Superávit primário é a equação que sobra entre a despesa
e a receita. Né? Quer dizer, você gasta e você tem um lucro, digamos assim, né? Um excedente, um extra no final, ou você tem uma falta de grana. Né? Essa falta gera um aumento da dívida e a receita, se ficar maior do que a despesa, você tem um superávit primário. Né? Nos governos do PT, quase todos, tirando 2014, 2015, que teve a crise ali, né? A gente teve superávit primário. Só que ter superávit primário não significa quase nada. Os Estados Unidos quase nunca teve superávit primário. Esse é o ponto. Né? Como agem os Estados Unidos, então, os queridinhos do Milley? Primeiro, o Trump, já falei disso aí agora, né, num dos últimos vídeos aqui, está defendendo a tese de que tem que acabar a independência do Banco Central nos Estados Unidos para que o Estado possa interferir mais na economia, na questão de taxa de juros, etc. e tal. Quer dizer, Trump comunista, né? Vale perguntar isso aí para o Milley. O Milley, o que você acha disso aí? Milley, Paulo Guedes, o que você acha disso aí? Né? Enfim, e aí tem a questão do superávit primário. Né? Tem aqui, não vai dar tempo de ler tudo com vocês, tá? Mas o fato concreto é o seguinte: a Argentina registrou o 5º superávit fiscal primário mensal consecutivo, tá? Isso agora em junho, certo? E de 2 trilhões, né, de pesos, dá 2 bilhões de dólares. Enfim, introduziu o Milley uma dura política de austeridade. E aí o Trump já está negociando lá para poder, se ele ganhar, ele vai acabar com a tal independência, que não é independência de bosta nenhuma, né? Isso fica na mão de mega empresários do mercado financeiro que ficam ali, sustentando essa farra ali para poder, ter lucro, né? Os seus próprios interesses serem atendidos. É assim que funciona no Brasil, com esse tal de Campos Neto, que é um cara que inclusive tem dinheiro em paraíso fiscal e está ganhando muito dinheiro aí com a manutenção da taxa de juros. Então não são independentes bosta nenhuma, isso é tudo uma farsa, uma mentira, né? Mas enfim, os Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia em relação a essa questão de superávit primário, né? Os Estados Unidos teve, com Bill Clinton, em 1998, teve o primeiro superávit primário em 29 anos. Eles passaram 29 anos tendo déficit, né? Mas a gente não pode ter aqui, porque, né, isso aí não é austeridade, não é responsabilidade fiscal, etc. e tal. E por último, para finalizar, tá? Ainda em relação a essa questão de déficit e superávit, notícia de agora, de 2023, tá? De janeiro de 2023. Os Estados Unidos registraram um déficit de 1,42 trilhão de dólares em 2022. E isso está quase o PIB do Brasil em déficit primário dos Estados Unidos. E não para por aí. Notícia agora de 2024, fevereiro de 2024, tá aqui da CNN, né? Déficit fiscal dos Estados Unidos deve crescer 1 trilhão de dólares em 10 anos, prevê Congresso. Eles não vão ter superávit lá nos Estados Unidos. Eles não estão nem aí para isso, mas ficam exigindo que a gente tenha aqui pela via da direita subserviente que a gente tem aqui no Brasil, e na Argentina, e na Venezuela, e etc. e tal, tá? Bom, então, o ponto é esse aí, certo? Está aqui, né? É a questão do superávit. Então, a conclusão da parte 2, para a gente responder rapidamente aqui a questão do Brasil, né? A Argentina está virando uma Venezuela por culpa dos Estados Unidos, né? Enquanto que os Estados Unidos agem de maneira totalmente oposta à Argentina. Não exatamente porque os Estados Unidos estejam interferindo diretamente na economia da Argentina. Estão lá via FMI e tudo mais. Mas porque o Milley é um capachinho ideológico dos Estados Unidos. Ele está fazendo ali tudo que o Trump não faria, tudo que os Estados Unidos não faz. Os Estados Unidos têm déficit primário todo ano, né? E ele quer defender superávit a despeito à revelia da pobreza, do desemprego, né? Da fome, né? Porque é um pensamentozinho que isso nos Estados Unidos eles jamais fariam. Na Europa, na Alemanha, segundo o tal do Paulo Guedes, eles jamais fariam. Não tem chance de acontecer isso, né? Então a gente continua no atraso aqui, enfim, né, engatinhando, murrinhando para avançar aqui na América Latina, Brasil, Argentina, Venezuela, Equador, etc. e tal, por culpa da direita que a gente tem aqui, que é totalmente subserviente aos Estados Unidos. Agora, pessoal, a última pergunta, então, para a gente finalizar a reflexão do vídeo de hoje, tá? A gente já respondeu por que a Venezuela está virando uma Venezuela, por que a Venezuela virou uma Venezuela, por que a Argentina está virando uma Venezuela e por que o Brasil não vai virar uma Venezuela. Por quê?
Porque o Brasil não está seguindo o roteiro da direita brasileira e porque o Brasil não está seguindo o roteiro dos Estados Unidos para a gente aqui. E aí está crescendo indústria, está crescendo investimento público, está crescendo emprego, está crescendo renda, está crescendo tudo, porque a gente não está seguindo o roteirinho dos Estados Unidos para a região. Vamos ver até quando, porque volta e meia eles armam golpe para poder acabar com a nossa alegria aqui. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal aí. Grande abraço, tamo junto. Fui.